pelo menos a maioria deles, em duas partes. Uma parte de teoria e uma parte de prática. Então, do capítulo 1 até o final do 3, ele esteve só falando de teologia. Quem éramos nós sem Cristo, o que Deus fez por nós em Cristo e qual é a nossa identidade em Cristo. Gastou ali alguns capítulos. Do 4 em diante, principalmente do 4:3, ele começa a trabalhar com os irmãos da região da cidade de Efésios essas práticas cristãs, né? Como que se vive o Evangelho, tá? Fiquem atentos sobre isso. E aí, eu estava muita vontade de chegar no versículo 8, porque o versículo 8 ele vai começar a fazer assim, uma distinção sobre quem é crente e quem não é, como é que é a vida de um servo de Deus, como é que não é, né? Então nós chegamos no versículo capítulo 5, versículo 7, que vocês acabaram de ler para mim, tá bom? Nós estamos no primeiro século, no ano 63 da era cristã, né? Quando Paulo, instrumentalizado pelo Espírito Santo, a gente fica dizendo aqui, Paulo disse, mas você entenda assim, Paulo disse, Paulo escreveu, mas ele estava sendo inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Nós cremos em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, ele diz assim, essa frase, tá? Ele estava sob a pena da inspiração. Pena naquela época não tinha caneta, né? E soube porque a inspiração estava sobre ele. Hoje ainda tem inspiração? Para nós, não. Pastor e os cantores evangélicos, não. Para nós a inspiração fecha com o cão, com a Bíblia Sagrada, né? E o que nós temos hoje? O que nós precisamos? Pastor, eu não preciso de manhã quando ler a Bíblia, está inspirado? Não. O Espírito Santo já inspirou a Escritura, já fechou. Inclusive, essa é a nossa diferença de algumas religiões. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mais conhecida como Mormon, eles pregam justamente inspiração depois de Apocalipse. É um livro, assim, que eles chamam de o livro dado a Joseph Smith. Moroni, o anjo veio e deu para Joseph Smith. Os muçulmanos também são pós-apocalípticos. Fica atento, você está no culto para aprender, tá? Os muçulmanos também são pós-apocalípticos. Nós só acreditamos na inspiração até Apocalipse. Nós cremos naquilo que Paulo falou. Nós acabamos de expor Gálatas aqui para a igreja. Paulo diz assim, ainda que um anjo desça do céu e pregue para vocês um evangelho que vai além desse, vocês o considerem anátema. A palavra anátema, né? A palavra latina, significa condenado. Então, para nós, a inspiração é até Apocalipse. Qualquer livro que quer ajudar a Bíblia, para nós, ele não é inspirado, ele é apócrifo. Entenderam, irmãos? Então, os espíritas também são pós-apocalípticos. Ele tem um livro chamado O Evangelho segundo Allan Kardec. Perceberam que já é uma armadilha do diabo contra a Bíblia? Outras religiões, elas sempre trazem um adendo à Bíblia. Olha, tem um livro aqui que vai ajudar a Bíblia. Os muçulmanos têm o Alcorão. Os espíritas têm o Evangelho segundo Allan Kardec. Pegaram? Os mormons têm a revelação de Moroni para Joseph Smith. Então é uma pegadinha. Nós somos o povo de um livro, as Escrituras. Pegou, meu irmão? Então Paulo, ele está sob a pena da inspiração. Nem que o pastor diga aqui, Paulo diz, quando eu falar assim, você entende. Mas era o Espírito Santo que estava instrumentalizando aquele homem. Amém, irmão? Pastor, se eu não preciso de inspiração, quando eu for ler a Bíblia, nós precisamos de iluminação. Nós somos pecador, miserável, nossos olhos não são totalmente límpidos e nós precisamos orar. Deus, me ilumina na leitura da tua palavra. Ela já é inspirada, nós sendo iluminados, nós vamos entender. Pegou, meu irmão? Então é para a gente entender essa Escritura. Então nós chegamos no versículo 7, Paulo está nessa parte do livro, trazendo práticas, e vai ter um versículo aqui que vai causando
algum bom irmão, o pastor vai explicar para vocês, né? Vai causar alguma vergonha, mas o que é isso que a Bíblia está dizendo? E a gente está aqui justamente para explicar. Essa práticazinha agora aqui é uma prática milenar que você viu Esdras fazer. A Bíblia diz assim, Neemias capítulo 8. Esdras fez um púlpito de madeira, subiu sobre ele e dali falava da lei ao povo. Está vendo, irmão? É isso que está acontecendo essa noite. Por isso que é muito importante, quando o liturgo, nessa noite, o presbítero pede para que alguém ore pela mensagem, porque nós precisamos de iluminação, tanto o emissor como o receptor, porque nós estamos diante da vontade normativa de Deus, que é as Escrituras Sagradas. Amém, irmão? Chegamos no céu e diz assim, portanto, não participe daquilo que eles fazem. E é isso aí, pastor? Paulo estava fazendo a distinção agora prática dos irmãos lá da cidade de Efésio e região. Ele está dizendo assim, olha, aquele que é servo de Deus, aquele que serve o Senhor Jesus, eles não podem participar daquilo que os não servos de Deus fazem. Amém? Não pode participar a essa distinção. Eu li aqui há versículos atrás, quando Paulo dizendo assim, olha, vocês estavam longe de Deus, afastados das promessas, longe do Senhor Jesus. Era assim que era a vida antes. Aí ele diz, mas agora o Senhor vos aproximou. Então é para esses que a Escritura está falando. E está fazendo essa distinção. E aí, irmão, guarda essa informação, por favor, tá? Claro que eu já li esse texto milhares de vezes para pregar para vocês. Mas eu fiz essa semana um exercício. Eu digo, bem, sabe de uma coisa? Nós estamos falando da igreja do primeiro século. Já viu o versículo 8 que eu estava com muita vontade de chegar nele. E agora nós estamos, qual século nós estamos, meus irmãos? Século 21. Então, eu digo, como é que eram os irmãos no meio? Eu fiz esse exercício. Como era a igreja do primeiro século, eu estou explicando para os irmãos lá em Efésios. Passa para o outro, por favor. Eu estava com tanta vontade de chegar. Olha esse versículo, irmão. Lê para mim, vamos lá? 1, 2 e 3. Porque vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz. Eita lapada, hein? Vocês estão vendo a força desse versículo? Paulo vai agora, instrumentalizado pelo Espírito Santo. Ele vai trabalhar muito essa palavra, irmãos, luz e trevas, tá? Alguns versículos adiante. Então, nesse momento, ele está dizendo assim, porque no passado vocês eram trevas. Está vendo aquilo que ele disse em outras palavras? Vocês estavam longe das promessas, afastados de Deus. Eu não tenho de trevas. Não é pastor Bill, é a Escritura que está dizendo, né? Porque no passado vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Preste atenção que ele não está dizendo assim, perdoar em sua cabeça. Ele não está dizendo assim, vocês são luz do Senhor, não é do, é no. Pegou? Agora vocês são luz no Senhor. Então a ideia aqui é aquela que Paulo diz assim, e assim, se alguém está em Cristo. Pegou? Não é se alguém está para Cristo. Cristo é o lugar onde nós residimos, é o lugar onde habitamos, é onde nós temos nossa salvação, é em Cristo e não para Cristo. É muito importante você entender isso, tá bom? É que a força não é nossa, a força advém, é porque nós estamos nele. Então, irmãos, aqui não é vocês agora são luz do Senhor. Vocês são luz no Senhor. Senhor aqui, né? Eu já expliquei em outros versículos, é Kyrios. O que é que quer dizer Kyrios? É uma palavra do grego que é a mesma conotação de um senhor de escravos. E Paulo disse isso no outro texto, né? Diz assim, eu sou prisioneiro e escravo de Cristo. Não é que Cristo nos subjuga, é que ele tem o Kyrios, o domínio sobre nós. Então, irmãos, eu fiz esse exercício de olhar. Eu estou explicando a igreja no primeiro século. Nós estamos no século 21. Como era aqui na metade? Aí eu peguei e fui olhar, porque vocês sabem que os puritanos é o maior exemplo de crentes que nós temos na pesquisa da história. 1630, para te ajudar. E aí, os puritanos, como é que eles conversavam com seus filhos e netos?
Eu fiquei abismado, até agora esse negócio está latejando na minha cabeça. Os puritanos reuniam seus filhos e netos, e eles diziam assim, ensinavam assim para os filhos e netos, metade do século, entre o século XXI e século I e século XXI. Eles diziam assim, meus filhos, meus netos, se vocês faltarem um culto sem um motivo muito justificado, olha isso, vocês estão desprezando o sacrifício de Cristo. Vocês estão dizendo assim, olha Jesus, eu fui fazer um negócio que é mais importante do que o que o Senhor fez por mim na cruz. Por isso que os puritanos produziam tantas pessoas, filhos e netos dedicados, irmãos. Vocês estão entendendo como era a conversa do século I, do século XVI, XVII? A conversa que eles tinham com os filhos. Meus filhos, vocês faltaram o culto sem um motivo muito justificado. Olha, vocês estão menosprezando o sacrifício de Cristo. Vocês estão dizendo assim para Deus, olha, a coisa que eu estou fazendo lá é mais importante do que o que o Senhor fez por mim na cruz. Os puritanos, eles tiravam o sábado, eles não acendiam fogo no domingo, tá? Não era idolatria ao domingo, não. Eles não acendiam fogo no domingo para ter mais tempo para Deus. Eles iam lá na galinha, botavam milho, iam no porco, colocavam o alimento, ia na vaca, e eles faziam a comida deles no sábado para tirar o domingo dedicado ao Senhor. Inclusive está no manual presbiteriano, tá? Domingo não é dia para entretenimento e gargalhadas do corpo, mas um dia para dedicar totalmente o máximo que você puder ao Senhor. E aí por isso que Paulo Júnior disse que nós estamos vivendo a pior geração de crentes. Porque quando a gente vê o que era a prática dos irmãos do século, essa o pastor está explicando, mas quando você anda um pouquinho, olha século XVI, XVII, você vê um povo que levava Deus a sério. E aí eu estava meditando quando eu estava para pregar para vocês, eu disse, meu Deus, esse negócio está latejando na minha cabeça. Porque o tanto que a gente distanciou, irmãos. E eu fiquei me perguntando o seguinte, como é que seus filhos e netos vão se interessar pela igreja? Você tem que fazer essa pergunta, meu irmão. A maneira que você está se movimentando, a maneira que você está vivendo o Evangelho, que aí é uma escolha sua, né? Como você vive o Evangelho da Bíblia que você lê todo dia. A maneira que você está fazendo aí, isso está produzindo nos seus filhos, nos seus netos, interesse pela igreja de Deus? Durma com esse barulho, isso é só você. Sabe o que é que os puritanos faziam? Eles sentavam com os filhos e netos e iam contar histórias bíblicas dos missionários. Então, em cedinho já sabia falar sobre John Wycliffe, John Hus, contava a biografia de John Wesley. O que é que nós estamos contando para os nossos filhos, irmãos, para os nossos netos? Então, a preocupação que eu estou tendo e meditando aqui, que aqui é prática cristã, né? É como é que está a passagem de bastão, irmãos. Como é que os meninos dentro das igrejas hoje vão querer ser presidente de SAP, participar de equipe de louvor? Como é que esses meninos vão querer ser presidente do PH? Porque essa resposta eu não tenho, é cada um dentro de casa. Como é que está a transmissão dinâmica do Evangelho? Cita as Escrituras, cita Timóteo, Paulo disse assim, escrevendo para Timóteo, olha, o que de minha parte ouvistes, isso ensina a homens idôneos e fiéis, que ensine a outros, que ensine a outros. O homem chamado John Stott, comentando esse texto, ele chama isso de transmissão dinâmica do Evangelho. E quando a gente lê as Escrituras, depois de Moisés e Josué, olha só, diz assim, ó, levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor. Aí a idolatria, em Israel, foi o pior tempo de Israel. Então, irmãos, é muito sério essa parte de Efésios que nós estamos lendo, porque agora ele vai fazer essas distinções entre trevas e luz, e jogando o passado dos irmãos lá em rosto, né? Olha o que ele diz, porque no passado vocês eram trevas. Vocês nem volta por favor para mim o versículo 7, por favor. Por isso que ele disse assim, irmão, nem participe daquilo que eles fazem, né? Pode pôr, por favor. Né? Nem participe daquilo que eles fazem. Sabe por que vocês não devem participar? Porque no passado vocês eram trevas, mas
agora vocês são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz. Amém? Vivam como filhos da luz. Então, os filhos da luz, irmãos, eles são totalmente diferentes dos filhos das trevas. É outro comportamento, é outra maneira. E eu já disse aqui e vou repetir: a igreja brasileira está queimada. A igreja evangélica brasileira está queimada. Pastor pedófilo, pastor roubando a igreja, pastor que o culto inteiro é só falando de dinheiro. Claro que a igreja precisa de dinheiro. Nós estamos indo ao Maranhão agora, nós precisamos de 60 a 40 mil reais para fazer uma viagem de média para completa. Claro que precisa de dinheiro, mas é testemunho, está rapidinho aqui. Eu faço o culto toda quarta-feira em Taquatinga. E aí a irmã que participa comigo, como foi convidada para ir em outro culto, ela chegou lá em um outro mercado, tá? Eu faço no mercado. Um monte de irmão, ela saiu e fez uma pesquisa pessoal. O que esses irmãos estão aqui? E só perguntando: não, você tem igreja? Não, não estou mais indo para a igreja, não. Estou vindo só o culto aqui. Não, e aí ele foi fazendo a pesquisa. O que você gosta de vir aqui? Não, eu estava cansado. O pastor era do início ao fim, só pedindo dinheiro, não dá dinheiro, conta dinheiro, você tem que dar dinheiro, você tem que dar o seu exato, você tem. Aí ela disse que, pastor, de cada 10 pessoas, 8 ou 9 estavam com esse pensamento. Ongeriza a igreja evangélica. Então, irmãos, nós precisamos, né? Passou a pandemia, o nosso vizinho de rua, nós em relação a outras igrejas, o Recanto das Emas está precisando de uma igreja saudável, uma igreja bíblica, uma igreja pautada no Evangelho. E essa igreja não pode ser feita só pelo pastor e os presbíteros. É algo que nós podemos construir. Amém? Vamos sair em casais no dia dos namorados. Tem que ser, porque agora nós somos luz no Senhor. Vamos sair do Maranhão, né? Já chegou as caixas de Bíblia de São Paulo, estamos com as roupas encaixotadas. O irmão me deu a casa dele, lá já está tudo cheio, mas ele: pastor, pode guardar aqui. Me deu um quartinho lá, eu tenho de cesta básica para ir para o sertão. Já está tudo pronto. Nós vamos fazer isso, mas é por quê? Porque nós queremos ser luz no Senhor. Tem que ser por uma questão não de Indiana Jones. Nós estamos indo fazer missão de não. Nós estamos indo para ser luz para aquelas pessoas. Está lá na Escritura, em João capítulo 15. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto. Então a gente está indo para que o nome do Senhor seja glorificado. Está lá nos Salmos, para que os povos te adorem. Essa tem que ser a motivação principal, inclusive da gente estar aqui no culto. É para Deus ser adorado. Amém, meus irmãos? Paulo falando lá no século I, ano 63 da era cristã, há uma diferença entre os filhos das trevas e os filhos da luz. E nós vamos combater isso, irmãos, nos conformando à imagem de Cristo. Não é na arma, não é na espada. Jesus condenou esse negócio da espada lá no Getsemane. Guarda a tua espada. Se eu quisesse, eu pedir ao Pai, eu montaria uma legião de anjos. Então a saída não é a gente ir para o congresso quebrar aquilo lá. Vamos juntar todo mundo aqui e quebrar o congresso. Não é isso. É nós sendo cristãos, sendo pequenos cristos. Aonde você está inserido e essa igreja do seu tudo. Que as pessoas ao passar aqui, ao ouvir o testemunho dessa igreja, ou o curso das grávidas, ou a grávida que entrar aqui para fazer o curso, tem que sair com essa sensação. Eu fui numa igreja e eu senti que lá o povo é cristão. O povo é luz. É isso que Paulo está falando para os crentes da sua época. Está diferenciando. Vamos ver se está pelo menos, não dá para começar o 9. Bota para mim o 9, pelo menos para ler. Pô, irmão, eu queria tanto falar os 4 versículos aqui só sobre luz e trevas. Lê para mim o 9, pelo menos, vamos lá? Porque o fruto da luz consiste em toda vontade, justiça e verdade. Vira a palavrinha luz de novo. Porque no passado vocês eram trevas, verso 8. Mas agora vocês são o que? Luz. O Recanto das Emas, o Brasil, está precisando dessa luz, irmãos. Está precisando de uma igreja que dê bom testemunho, de crentes que dê bom testemunho. Amém? Crentes que se responsabilizam e não que se vitimizam. Amém? Meu horário estourou, eu tenho 5 minutos para celebrar a ceia, mas que a palavra de Deus te visite. Que ela penetre no teu coração, que ela faça o que para qual foi designada, para que em nome de Jesus
você tome esse novo rumo, né, o rumo de ser um pequeno Cristo, lá na sua família, aqui na igreja, na sociedade onde você foi inserido. Que Deus, o Cristo, nos abençoe. Amém. Eu quero chamar os presbíteros, vou orar de uma só vez, passei aqui no meu tempo. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 20, capítulo 11, versículo 23, por favor. Nós vamos com os nossos presbíteros, irmãos. Nós vamos tirar esses elementos do uso comum e consagrá-los à mesa do Senhor. Preciso que você fique prestando atenção, tá? Para você sair daqui didaticamente aprendendo. A uva, irmãos, olha, nós acreditamos, nós somos aliancistas e não dispensacionalistas. No aliancismo, a Bíblia diz que vocês não terão filhos para calamidade. Então a igreja presbiteriana é diferente da luterana e da católica. A católica acredita que o pão vira o corpo de Cristo e não desvira mais. O vinho vira o sangue de Cristo e não desvira mais. Os luteranos acreditam que vira e desvira. Nós presbiterianos acreditamos que o corpo de Cristo já tem o seu lugar, que é à direita de Deus Pai. Romanos capítulo 8, né? O qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, como é que Jesus na mesa presbiteriana se faz presente? Espiritualmente. Então agora, aqui é uma uva comum, um pão comum e um vinho comum. Eles vão ser tirados desse uso comum através da oração, né? A oração não santifica. Através da oração eles vão sair do uso comum e vão ser usados na mesa do Senhor e vão representar. O vinho representa o sangue de Cristo, o pão representa o corpo de Cristo. E a uva, pastor? É que nós acreditamos como aliancistas que o batismo substitui a circuncisão. Então a circuncisão era feita no 8º dia, o menino sabia o que estava acontecendo com ele. Por isso que a gente batiza a criança. Ah, está batizando a criança, não sabia o que está acontecendo. Pai, a circuncisão também não sabia. É porque o batismo não salva, a circuncisão não salvava. Era um rito de iniciação. Então nós, como acreditamos como aliancista, que as crianças já fazem parte da aliança. Há um documento no nosso concílio para servir a ceia mesmo para as crianças. Como não passou em aprovação ainda, nós servimos a uva para já ensinar os nossos filhos. Então aqui não é uma uva comum. Você tem que ensinar o seu filho a esperar, tomar junto com os outros que estiver tomando a Santa Ceia e ensinar para o seu filho do lado, ajudar a igreja, tá? Olha, filho, aqui é muito importante, vai me fortalecer espiritualmente. Você toma com zelo e espere uns pelos outros, amém? Então vamos tirar esses elementos do uso comum através da oração e consagrarmos a mesa do Senhor. Desde a eternidade para poder nos trazer redenção, Pai. Esse contexto, Pai, eu tiro esse vinho, Pai, do uso comum e consagro a Ti, Pai, para que ele traga uma memória de Ti, do Teu sofrimento e
que seja um elemento de edificação na vida de cada um dos teus filhos. Isso tudo segundo o conselho da tua vontade. Tu quis assim, meu Deus, e assim o faremos, para a glória de ti. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Sobremodo, meu Pai, te agradecemos por esse momento de memorial, do seu sacrifício ali na cruz para conosco. Senhor Jesus, somos gratos, Senhor Jesus, e que venhamos lembrar não só nesse momento, mas no nosso dia a dia, a cada momento que vivemos. Pai querido, tiramos, Senhor Jesus, esse momento, essa uva, tirada do uso comum, para sacrificar, Senhor Jesus, para, Senhor Jesus, podermos, Senhor Jesus, abençoá-los e que de sobremodo as nossas crianças, Senhor Jesus, venham participar da sua mesa, Senhor Jesus, exemplificando aquilo que eles venham fazer, Senhor Jesus, de pequeno até quando crescerem. Te louvamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele tomou o pão e Ele, tendo partido, Ele deu graças e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, comei dele todos. Nossos oficiais vão servidos em nome de Jesus.
dom. E às vezes a gente diz, não, deixa ele crescer para escolher. Que errada. Você tem que dizer, você é de Deus, você pertence ao Senhor. O Senhor Jesus tomou o pão e tendo partido, Ele deu graças e disse, isso é o meu corpo que é dado por vós. Comei dele todos, comamos. Comam o pão. Por semelhante modo, após haver ceado, ele tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Nova aliança. Bebei dele todos, bebamos. Intercedo agora, não importa o tamanho da causa, nós colocamos-a diante de ti em oração. Resolva para a glória do teu próprio nome, em nome de Jesus. Amém. Daqui mesmo já receba a bênção apostólica.
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a doce companhia e a orientação do Espírito Santo de Deus seja sobre todos vós, hoje e para todo sempre. E agora, depois do culto, nós temos o caldo da safra. Por favor, abençoa. Ih, está gravando. Tá gravando? Tá gravando. A bateria Parou. Ah, tá gravando ainda.